Bom dia, povo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Você está aí com o seu folheto litúrgico em mãos? Quero que você abra ele lá na página onde tem a nossa confissão de fé. Enquanto isso, as crianças estão sendo levadas para a salinha. Todos os cultos, com exceção do culto quando nós fazemos a ceia e a confissão de pecados, nós vamos tirar um tempo durante o ano para ler um artigo da nossa confissão de fé. Não sei se você sabe, mas nós, como Igreja Batista, temos como um princípio a confissão de fé batista de 1689. E a nossa ideia é que você tenha acesso, conhecimento a ela, e você possa, durante o ano, ler alguns dos artigos contidos na confissão. O primeiro capítulo da confissão de fé está trabalhando sobre o que cremos acerca das Escrituras Sagradas. Então, hoje nós vamos ler um artigo, o artigo 5. Se nós lêssemos o capítulo todo durante um culto, talvez se tornaria longo. Hoje eu quero ler ele e, especialmente, eu quero fazer uma breve mesmo, vou tentar ser breve, uma breve aplicação a esse artigo do capítulo 1. Diz assim para nós: podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus e uma elevada e reverente estima pelas Sagradas Escrituras, o caráter celestial do assunto, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do todo, que é dar glória a Deus, a revelação completa que elas fazem do único caminho de salvação para o homem e suas muitas outras excelências incomparáveis e as suas inteiras perfeições são argumentos pelos quais elas mesmas, abundantemente, evidenciam ser a palavra de Deus. Contudo, a plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e a autoridade divina provém da obra interna do Espírito Santo, que testemunha pela e com a palavra em nossos corações. De forma breve, o que esse artigo está nos dizendo? Por que nós confessamos que nós cremos que as Escrituras Sagradas são palavra de Deus, inerrantes, infalíveis ou autoritativa sobre nós e sobre todos? Por quê? Por causa do testemunho da igreja. A confissão vai apontar o que é o testemunho da igreja. Que a igreja de Cristo, não apenas a nossa comunidade local, mas a igreja de Cristo em todas as épocas, em todos os momentos, utilizou-se da Escritura Sagrada para organizar, para pregar o Evangelho, para conduzir a igreja de Deus, segundo as Escrituras, e isso então trouxe uma continuidade, uma ordem. Então a Escritura tem autoridade diante disso. O texto bíblico também vai nos dizer, por causa da sua eficácia. Talvez algumas pessoas podem não acreditar na Escritura Sagrada, ok? Mas eu não tenho dúvida, até vou pedir pro pessoal, acho que esse ar aqui está desligado, tá? Se vocês quiserem ligar esse aqui da frente aqui. Não tenho dúvida que se você, como alguém sábio e coeso, ler a Escritura e praticá-la, a eficácia da doutrina pode trazer muitos benefícios para a sua vida. Mesmo um não cristão, quando lê alguns provérbios, quando lê alguns textos e o pratica, evidencia que a Bíblia é boa, é eficaz. Outra coisa que a confissão nos fala sobre, então, esse caráter da sua literalidade, do seu estilo majestoso, da sua concordância entre todas as partes. Ou seja, nós estamos falando de um livro milenar que foi escrito num período aproximadamente de 1500, 1600 anos, por mais de 40 autores diferentes, em lugares diferentes, que não tiveram contato uns com os outros. E se você pegar a Escritura Sagrada, tirar lá o nome dos livros, os capítulos, os versículos, e ler ela como um livro todo, você vai perceber que ela tem uma unidade, que ela é coesa,
que ela está falando do mesmo assunto, que ela tem um começo, um meio e um fim. Meus irmãos, isso falando-se de um livro milenar, escrito, por exemplo, em hebraico, em alguns trechos em aramaico, em grego, com autores distintos, é quase impossível de acontecer. É quase impossível de acontecer. E o texto bíblico, então, perdão, da confissão, nos traz a termos essa compreensão, que a Bíblia é, sim, incomparável. E, por fim, ele vai dizer sobre a sua verdade infalível, autoridade divina e aí por diante. E eu quero fazer um comentário hoje como pastor, e agora fazendo uma aplicação apologética à nossa igreja, sobre um assunto que correu as redes sociais aí essa semana, e não fiz isso de redes sociais, mas eu entendo que como pastor talvez eu precise fazer isso de púlpito para a nossa igreja. Semana correu aí uma luta sobre uma música que saiu, e muitas pessoas defendendo, outras pessoas criticando, ou isso ou aquilo. Eu não quero falar da música, eu quero falar da forma como algumas pessoas argumentaram sobre a música. E esse é um ponto importante. Eu acho que esse ponto é mais importante sobre o quesito da própria música. Por quê? Muitas pessoas argumentavam que a música lá do candeeiro em si trouxe alguma questão da cultura, e aí eles usaram textos bíblicos. Presta atenção nisso. Porque o apóstolo Paulo foi a Atenas e usou da poesia dos atenienses, nele nós existimos, nos movemos, existimos e vivemos. Paulo escreveu a Tito para a carta de Tito que estava em Creta e usou, por exemplo, um poeta Epimênides, onde Epimênides disse, olha, cretenses, sempre feras, mentirosas, isso e aquilo. A Bíblia faz alegorias de textos e trabalha com poesia, com paralelismo, com... Jesus, por exemplo, vai fazer parábolas diante disso. Outros argumentaram nesse sentido, que há uma liberdade artística nas Escrituras, presta atenção nisso, que há uma liberdade literária de usar-se cultura nas Escrituras, nesse sentido, e nós então teríamos uma certa liberdade para fazer isso de um ponto de vista de exercermos uma música para adoração ou isso ou aquilo. Presta atenção em algo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, não é Paulo que escreve, né? Mas Lucas, se Lucas registra que Paulo está em Atenas, ele vai falar do templo, ele vai falar daquelas coisas, ele vai usar o termo. Paulo, quando escreve a Tito, ou outros autores, quando estão escrevendo e utilizando a cultura, presta atenção, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Há uma diferença singular entre Paulo, entre Judas, por exemplo, que vai citar em sua epístola um suposto livro de Enoque. Judas cita Enoque na sua carta. Enoque, o sétimo, depois de Adão, que nunca foi encontrado esse livro. Nós chamamos isso de pseudoepígrafo. Por que Judas tem a liberdade artística de citar Enoque? Por que Paulo tem a liberdade literária de citar um poeta Epimênides? Por que Pedro tem a liberdade literária de dizer que ele estava na Babilônia como um sentido cultural e nós não temos para fazer doutrina? Porque nós não somos inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Eu não estou falando da música, eu acho que a música não está em nenhum momento tendo algum problema teológico disso. Eu estou falando das pessoas que defenderam a música argumentando que se Paulo fez assim, que se Ciclano fez assim e que se Beltrano fez assim, nós também temos a liberdade de fazer assim. Não temos. Não temos. Nós temos liberdade de interpretar, de fazer, de trabalhar a cultura, mas nós não estamos no pé de igualdade deles. Deu para entender isso? Deu para ficar claro isso para nós? Então, não tem problema de você talvez defender ou não defender a música, mas acho que o argumento com que se usou para defender a música passa muito perto de uma heresia. Por quê? Porque nós não somos inspirados pelo Espírito Santo. Candeeiro não é inspirado pelo Espírito Santo, Projeto Sola não é inspirado pelo Espírito Santo. O pastor, quando interpreta o texto
E a sua interpretação não é autoritativa mais do que o texto. O texto é autoridade sobre o pastor, ou não? É autoridade sobre o pastor. Por isso, um cuidado. E talvez um outro cuidado sobre isso, e aí a respeito da música, que foi talvez uma crise nas redes sociais essa semana. Graças a Deus que eu estava me mudando e atendendo bastante gente, então eu não perdi muito tempo disso. Mas o mesmo apóstolo Paulo também escreve na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, ele diz: contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa da consciência que você tem. Paulo está falando que comer a carne sacrificada ali, num sentido, não era um pecado, porque ele tinha consciência madura. Ele entendia que nada disso existia, que isso não era pecado em si próprio, e estava tudo bem. Mas o que Paulo nos alerta? Paulo alerta para nós, que dizemos ser maduros, e não temos problemas, talvez, de consumir isso ou aquilo, mas se no exercício do nosso consumo, ou fazermos tal coisa, pode levar alguns dos nossos irmãos a terem a consciência ferida, é melhor não fazermos. Ok? Repito, não acredito que tenha um problema teológico grave ou pecaminoso na música, não é isso. Mas se a forma com que eu exerço a minha fé gera sobre outros irmãos que talvez não tenham a mesma consciência que eu, pode levar eles a cometer pecado, ou eles estarem, não adorarem a Deus de forma correta, o que eu devo fazer? Devo me abster. Abster. Por quê? Por causa do meu irmão. Por causa do meu irmão. Então esse é um cuidado que a gente deve ter. Amém, povo de Deus? Vamos para o texto de hoje. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Abra sua Bíblia lá. Primeira Timóteo 4, 7 e 8 diz assim para nós: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa manhã, por esse tempo juntos como igreja, e pelo teu amor e teu cuidado sobre nós. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos oriente, nos conduza, nos traga, Senhor, compreensão acerca da tua palavra e nos faça mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Nosso desejo é sim termos aquilo que a tua palavra chama de piedade, termos uma piedade que honre o Senhor, que glorifique o seu nome e que nos leve cada dia mais a sermos unidos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Fala, Senhor, a nossa comunidade essa manhã e nos ensina para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Na semana passada, nós terminamos um trecho que estávamos pregando de Salmos desde o começo de janeiro, onde nós propomos como igreja revisitar a piedade nos Salmos, ok? Nós pregamos o Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 51, alguns salmos que tratam dessa relação do homem com Deus. Salmo 51, por exemplo, na semana passada, que fala sobre confissão de pecados, de pedirmos perdão ao Senhor, de reconhecermos os nossos erros, é um salmo que nos orienta, que na nossa relação
piedosa para com Deus, deve haver uma compreensão da pecaminosidade, dos nossos erros e como lidamos com isso. O salmo, por exemplo, que o próprio Diego pregou recentemente, fala para nós que como podemos nos esconder da presença de Deus. Se eu vou para cá, ele está. Se eu vou para lá, se eu subo, se eu desço, ou isso ou aquilo, ou seja, na nossa relação com Deus, não há como nos esconder. Não há como nós nos abstermos de saber que Deus está presente, autoritativo, em todos os lugares. No Salmo 1, que foi o primeiro salmo da nossa série, nós falamos bastante, por exemplo, quando o salmista está declarando que ele tem o desejo íntimo de conhecer e se preservar na palavra de Deus. Como é feliz aquele que conhece a palavra de Deus, como é feliz aquele que, sabe, em vez de seguir o conselho dos ímpios e sentar-se na roda dos zombadores, vai para o outro caminho, vai para a busca pelo Senhor, vai para a intimidade com a palavra, vai para com isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo em sua epístola, Paulo cita algumas vezes a palavra piedade, ou pietas, como por vezes alguns chamam, né, no latim, que é um termo muito comum no cristianismo, que é um termo muito, sabe, batido, a gente fala sobre isso. Paulo chama, por exemplo, Timóteo, na sua outra epístola, de homem de Deus. Das 12 citações da palavra piedade no Novo Testamento, 9 delas estão nessas duas cartas pastorais de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Timóteo era alguém que Paulo está passando bastão da continuidade do seu ministério. Uma das igrejas plantada por Paulo foi em Éfeso, uma cidade grandiosa para aquele período da história, uma cidade cheia de cultura, uma cidade cheia de falsos deuses, cheia de falsos templos, com problemas, com virtudes. E então Paulo insere Timóteo agora como um pastor lá, como um pastor jovem. Paulo mesmo vai dizer sobre a juventude de Timóteo. Paulo dá várias orientações a Timóteo para que ele dê continuidade no ministério de Paulo naquela cidade, bem como, obviamente, no ministério do Evangelho. Mas uma das coisas que Paulo fala de forma muito profunda para Timóteo tem a ver com o quê? Tem a ver com esta realidade de ele se manter um homem piedoso, de se exercitar na piedade. E Paulo faz um paralelo muito interessante, né? Paulo fala do exercício físico. E aqui, obviamente, Paulo não está dizendo para nós não fazermos exercício físico, amém? Porque algumas pessoas, né, às vezes se escondem atrás desse texto para não se exercitarem em nada. Não, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo não está dizendo que, olha, faça um e não faça o outro. Não. Paulo está fazendo um paralelismo. Paulo está usando aqui das circunstâncias culturais daquela região. Aliás, a cidade de Éfeso era uma cidade muito envolvida na cultura grega, e a cultura grega foi, desde o início, uma cultura que trouxe uma grande ênfase, por exemplo, no corpo, no exercício físico. Você vai lembrar que os gregos foram os inventores das Olimpíadas, que começa lá no século 8 a.C. Aí você tem as modalidades como corrida, lançamento de dardo, lançamento de disco, boxe, já tinha outros tipos de luta que tinham ali, e era muito comum, naqueles grandes teatros e anfiteatros e praças públicas dos gregos, e aqui já logo dentro do período dos romanos, as pessoas se exercitavam publicamente. Olha que legal! Né? Aquelas pracinhas que a gente vê que tem aqueles negócios, já tinha lá atrás, já tinha lá, e todos eles de alguma forma exercitavam, e Paulo está fazendo um paralelo por quê? Porque, em certa medida, o condicionamento físico
os músculos, um corpo mais bem treinado, ele necessita do quê? Ele necessita de um exercício diário. A ideia que Paulo está traçando aqui com Timóteo é a ideia de repetição. Muitos, talvez como eu, que já se matricularam na academia e foram uma vez só e não foram o resto do ano, perceberam que não houve mudança nenhuma na disposição, no corpo ou em qualquer outra coisa. Por quê? Porque é necessário uma repetição. Repetição. E repetição, muitas vezes para nós que gostamos do novo, parece que é desgastante, Parece que é chato. Eu estava vendo essa semana, até mostrei para o meu filho, um vídeo, que, para quem é mais do meu tempo vai lembrar, de um jogador de basquete chamado Oscar Schmidt, que o pessoal chamava ele de Mão Santa. E aí o repórter lá estava perguntando para ele, olha, esse seu apelido que você tem sobre Mão Santa, acho que legal. Aí o Oscar, ele fala para ele, olha, todos os meus treinamentos diários, ele tinha 2 treinamentos no dia, quando não tinha jogos, após o treinamento ele fazia 1000 arremessos. Ele disse ao repórter que ele não ia embora enquanto ele não acertasse 20 vezes seguidas uma cesta de 3. E às vezes ele ficava horas e horas. Ele falou, arremessava 1, 2, 3, 19 e errava. Começava de novo. Arremessava, errava. Começava de novo. E ficava. Ao ponto de chegar em casa extremamente cansado, esgotado. Aí vinha o jogo de basquete. O que ele fazia? Dezenas de cestas. Era a pessoa que mais fazia, talvez o maior pontuador, se não me engano, hoje, da seleção brasileira de basquete. E aí ele fala, não é mão santa, é um treinamento que santifica. Foi o exemplo que ele falou diante disso. E o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo com Timóteo, muito similar a isso. A piedade, ela não nasce do acaso. Sabe, a musculatura da piedade, de conhecimento de Deus, de fé, de uma confissão sadia, de experiências reais com Deus, ela nasce de exercício, ela nasce de prática, ela nasce de vivência, ela nasce de uma realidade que, assim como no exercício físico, o músculo não vem porque a gente se inscreveu na academia. A profundidade do conhecimento de Deus, presta atenção nisso, não vem porque você se matriculou num curso de teologia, mas nunca se exercitou verdadeiramente naquilo. Não vem porque a gente vem na igreja domingo após domingo, e a gente vai para casa e a gente nem lembra o texto que o pastor pregou. E a gente escuta as músicas, e a gente escuta a confissão. A piedade profunda não vem porque as coisas externas, de forma milagrosa, vão transformar o homem sem verdadeiramente ele exercitar-se na piedade. Sem ele se aprofundar-se na fé. Paulo está falando com Timóteo, e aqui grande parte da epístola, uma carta pastoral a Timóteo, Paulo repete algumas vezes o que ele fala aqui no verso 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. É interessante porque esses 2 versos dessa epístola funcionam como um ponto de inflexão, onde Paulo está trazendo a Timóteo uma realidade que ele tem que prestar atenção ao seu redor e talvez parar de se desgastar em coisas inúteis e fúteis para se aprofundar em coisas necessárias. Quero pegar o ponto das crises teológicas do Instagram, Facebook, YouTube essa semana. É obviamente que a gente acaba lendo muitas coisas boas, comentários aqui ou acolá. Eu necessariamente tenho um entendimento muito claro.
Eu acredito que Deus capacita, levanta e dá condições de algumas pessoas serem aquilo que nós chamamos de um apologeta público. O que é um apologeta público? Alguém que defende a fé e está gastando o seu tempo ali diariamente para corrigir, para apontar, para voltar ao evangelho. Isso é importante, a gente precisa disso. Na nossa história cristã, houve muitos apologetas públicos. Por exemplo, C.S. Lewis, né, que muitos de nós lemos e relemos com os seus livros, com as suas obras, que desembocaram, por exemplo, nos filmes da Crônicas de Nárnia. Ele era um apologeta público. Ele era alguém que ia na rádio, ele era alguém que escrevia artigos, ele era alguém que debatia. Nós temos outros exemplos na história de pessoas, né? Agora a gente tem as redes sociais, mas vamos voltar lá para o século XV, século XVI. Era muito comum Lutero, próprio Calvino, ao se deparar com um erro teológico, com uma situação, ele escrevia um tratado, uma carta. Era muito mais bonito lá atrás, né? Imagina, pô, escutou uma besteira, daí ela ia Calvino, escrevia uma carta, endereçava a pessoa, mandava a pessoa, algumas pessoas liam junto, era maravilhoso, né? Hoje a rede social é loucura às vezes, né? E eu entendo que, em certa medida, existem e devem existir homens e mulheres, pessoas que se afadigam publicamente para combater circunstâncias. Mas o que percebo é que em alguns momentos, algumas pessoas que estão ali gastando tempo com o quê? Com coisas tolas e com fábulas. E isso deve ser um cuidado nosso. E que eu não estou falando só por causa dessa circunstância dessa semana. Eu estou falando que muitas vezes, ao invés de nós nos exercitar claramente com a piedade cristã, e aqui eu vou fazer apontamentos do que é a piedade cristã e como nos fortalecemos nisso, né? Quais são os pesos que você deve levantar para fortalecer os seus músculos espirituais, mas ao invés de nós fazermos isso, nós gastamos tempo com coisas inúteis. E se tem uma coisa que às vezes nós somos especialistas, não sei você, vou falar de mim, é que a gente perde tempo com coisa inútil, não é verdade? É que a gente gasta o dedo rolando, é que a gente fica ali ansioso, fica ali, fala, cara, que às vezes a gente vai falar ou escrever ao vento, que não vai edificar, que não vai produzir diante disso. Repito, acredito que Deus capacita, levanta e nós precisamos de apologetas públicos. Muito bom. Mas ao mesmo tempo também acredito que alguns de nós gastam um tempo precioso com coisas que não mudam nada. A sua vida, a vida do próximo e o mundo ao seu redor. É isso aqui que Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, para você, presta atenção, Timóteo, para você se exercitar profundamente na piedade, você vai ter que cuidar. Porque se você gastar o teu tempo com fábulas profanas, com coisas inúteis, com coisas sem sentido, você não vai se exercitar na piedade. É a mesma coisa que o cara que vai para a academia, ou a menina que vai para a academia, e ao invés de fazer os exercícios, fica lá 15 minutos para achar a pose ideal no espelho. Né? Passou 20 minutos fazendo exercício e 40 minutos batendo foto. Naturalmente que isso não vai produzir condicionamento físico e força ideal como deveria. Quais eram as fábulas profanas e aquilo que existia de equivocado nesse período em que o apóstolo Paulo está escrevendo? Eram muitas. Eram muitas. Acho que não tantas quanto hoje, mas eram bastante. Tinha o problema da carne sacrificada aos ídolos, tinha os templos, vai no mercado, compra aquilo, não compra aquilo, esse nome pode, aquele nome não pode orar de joelho, pode orar em pé, pode ir na sinagoga, não pode ir na sinagoga, faz isso, faz aquilo. E então eles debatiam tantas coisas. E muitos não se aprofundavam no conhecimento do Senhor,
E aqueles que não atendiam ao conselho de Paulo e não rejeitavam, essa palavra é uma palavra forte. Não é uma palavra, não é um conselho. Paulo está falando uma coisa muito forte. Rejeite. Paulo está exortando Timóteo. Rejeite. Olha, se alguém vem para você e fica gastando tempo, rejeite. É uma luta. Aqui começa o exercício da piedade. Aqui começa. Fazer, é o paralelismo de Paulo, eu vou usar ele. Você faz lá a academia, você acorda cansado e você, vou ver um filme. Rejeite. Vai para lá. Você caminha todo dia. Mas hoje está meio nebuloso, não vou caminhar. Rejeite, vai. Paulo está falando a Timóteo, olha, eu quero que você seja um bom pastor. Obviamente tem uma ilustração de um bom cristão. Eu quero que você tenha conhecimento. Eu quero que você se aprofunde na piedade. E para isso, você vai ter que entender que é necessário você rejeitar algumas coisas. Você precisa. Sabe, muitos irmãos querem se eu perguntar aqui, eu não sou de ficar fazendo isso, mas se eu perguntar quem aqui quer crescer no conhecimento de Deus, levanta a mão. Nós vamos levantar a mão. Quem aqui quer estar amanhã de manhã, 6 horas da manhã aqui na igreja para nós fazer um estudo de Judas, do seu capítulo? Vai vir meia dúzia. Não é verdade? Por quê? Porque o nosso desejo não está em paralelo com a nossa prática. Os grandes teólogos, em especiais os teólogos da Reforma Protestante, aqui vou citar um pouco Calvino, porque muita gente tem um preconceito com Calvino, mas Calvino foi um dos autores que mais se esmerou em escrever assuntos que tinham correlação com piedade. Calvino dizia claramente que a piedade, que envolve conhecimento e prática religiosa e sentimentos e relações do coração, elas andam juntas. Quando a gente separa o que nós conhecemos do que nós praticamos, exercitamos, vivemos, falamos ou sentimos, uma faca que corta no meio a trilha da piedade. A compreensão teológica e a piedade prática devem andar juntas. Uma não substitui a outra. Podem existir irmãos muito fervorosos, com as suas emoções, com a sua força, com a sua expressão pública, com as suas lágrimas. E a gente olha, nossa, que homem piedoso. Mas ele pode não conhecer nada de Deus. Sabe, as suas lágrimas, as suas palavras e o seu exercício externo prático pode estar totalmente Eu ia inventar uma palavra aqui, né? Pode estar totalmente separado de um conhecimento correto de quem Deus é. Ao mesmo tempo, teólogos refinados que conhecem todos os tratados teológicos, que eu vou falar da minha parte, né? Porque o seminário está obrigando, tem que ler todas as institutas de Calvino, tem que ler todas. Pode não ter lágrimas nos olhos, coração ardente, desejo sincero pela compaixão, pelo amor ao próximo, por uma relação profunda com Deus. E ambas essas coisas, elas têm que estar em equilíbrio para uma piedade. Piedade sem conhecimento de Deus pode ser apenas um sentimentalismo externo. Mas ao mesmo tempo, um conhecimento profundo, sem compaixão, sem amor, sem por um desejo de uma prática, sem de ver isso sendo expresso na sua vida e na vida do próximo, enquanto você o auxilia e ensina ele, também pode ser um grande problema.
também pode ser um grande problema. Semana passada, retrasada, morreu no Brasil um homem que era tradutor das obras de João Calvino. Muito legal ele. Eu estou tentando lembrar o nome dele enquanto eu falo, mas ele é um senhorzinho, né? Se você for na internet lá e procurar a voz de Calvino do Brasil, vale a pena você escutar o testemunho dele, como que ele começou a traduzir. Ele era um ferreiro, ele era de uma igreja presbiteriana durante muito tempo, e aí ele um dia, no seminário, ele teve acesso a algumas das obras de Calvino em inglês, e ele falou, mas como que nós somos reformados, né? E ali ele está falando do contexto presbiteriano, e muita gente não conhecia as obras de Calvino. E ele então vai aprender o inglês ali na prática, e para ir traduzindo as obras, ele se transformou no maior tradutor de João Calvino em língua portuguesa, por isso que ele é chamado a voz de Calvino no Brasil. Né? A maioria dos livros, talvez, que você tenha acesso, foi ele que lá em 1970, 1980 e pouco, começou a traduzir do latim, do francês, do inglês, de outras línguas para o povo. E ele, em uma das suas falas, quando ele está tratando sobre isso, ele vai citar alguns trechos, ele cita esse texto, até obviamente que eu estou pregando hoje, sobre prática de piedade. Ele lembra que Calvino, durante muito tempo da sua vida, queria ser um teólogo de gabinete. Em 2 momentos, a gente não conhece sempre um, mas em 2 momentos Calvino queria ficar só escrevendo as teologias, os seus tratados teológicos, e ele foi exortado por alguns irmãos na sua caminhada. Quando ele foi chamado, por exemplo, para ser pastor em Genebra, e ele não quis ir, não, eu estou aqui, estou escrevendo meu TCC, estou aqui, não, brincadeira, não tinha naquele tempo, né? Estou fazendo as minhas pesquisas, e um dos seus amigos falou que Deus amaldiçoou os seus ensinos, os seus estudos, se você não ensinar a igreja de Jesus Cristo. Se isso não edificar o povo nesse sentido. E essa é uma realidade que a gente deve lembrar. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente se aprofunda, que é muito bom, que é importante, mas isso não é um fim em si mesmo. Nós somos chamados a conhecer a Deus para ensinar, para ajudar, para levar as pessoas ao quê? O que significa piedade? A palavra piedade, ela tem uma ideia de reverência, de temor, de um amor santo para com Deus. Sabe, de um desejo pelo eterno, de olhar para Deus, para as coisas de Deus, para a realidade que existe naturalmente, um Deus com uma profunda comoção genuína, com um intento, com desejos. Desejos pelo quê? Em primeira instância, desejo pela glória de Deus. Porque o alvo da piedade é a glória de Deus. O alvo do homem piedoso e da mulher piedosa não é em si os seus desejos próprios, não é em si qualquer soberba ou algo disso, mas o alvo da piedade é reverenciar, amar, temer a Deus e glorificar a Deus por meio dessa ação, desse exercício. E esse, obviamente, é o alvo de toda a vida cristã. Ou deveria ser. A grande característica de um homem ou de uma mulher piedosa é que ele vive para Deus. E aqui é o primeiro ponto para nós. Você quer ser um homem piedoso? Você quer ser uma mulher piedosa? Você quer exercitar-se na prática da piedade? A primeira parte que você precisa entender e não esquecer-se disso é que ou você compreende que você deve, que não há outro meio de vida
a não ser viver para Deus? Ou você se afadiga em coisas que são sem sentido e que não têm relação com a eternidade? E aqui a gente volta para o texto do apóstolo Paulo. Qual é o paralelismo entre o exercício físico e o exercício da piedade? Paulo fala, olha, o exercício físico tem um proveito para essa vida, né? É bom você cuidar do seu corpo, ou isso, ou aquilo, mas, contudo, a piedade tem promessas não apenas para essa vida, tem promessas para a vida eterna. Tem promessas, tem relação, não só com as coisas presentes, mas com as coisas futuras. Um homem, uma mulher que ama o Senhor e que deseja o Senhor, ele deve lembrar que o propósito da nossa criação não é apenas construirmos uma vida em redor de nós mesmos, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos propósitos, dos nossos bens, e isso é o que vai nos trazer a alegria genuína da vida eterna ou algo disso, não. A aspiração do homem e da mulher regenerado é seguir todos os seus dias no intuito, na compreensão de que ele foi criado por Deus e para Deus. No nosso catecismo que a gente usa na igreja, Nova Cidade, tem uma frase de Calvino que diz assim: somos de Deus. Vivemos, pois, para Ele. E morramos para Ele. Somos de Deus. Então, que sua sabedoria e vontade governem todas as nossas ações. Somos de Deus. Que todas as partes da nossa vida se empenhem concomitantemente em prol dele como nosso único alvo legítimo. Somos de Deus. Somos de Deus. Enquanto essa realidade não absorver a nossa compreensão lúcida, nós estaremos quilômetros distante da piedade. Você não é de si mesmo. Você que está em Cristo foi comprado, passou da morte para a vida. Talvez algo que nós não gostamos de falar, mas nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos de Cristo. Servos de Cristo. Estamos no seu corpo. Fomos inseridos como parte integral da sua família. E enquanto nós não entendemos essa realidade, enquanto nós lidamos com ela de forma hipócrita, como se fosse mentira, como se, não, beleza, eu entendo isso aí na parte teórica, né? Agora eu fui incluído no corpo de Cristo, mas eu não vivo como parte do corpo de Cristo. Eu não vivo como um servo de Cristo. Eu não vivo como alguém teme, alguém que vive irreverente, alguém que deseja, alguém que almeja que o seu coração, que os seus olhos, que os seus ouvidos, que os seus lábios, que as suas palavras, que o intuito do seu dia a dia seja uma expressão de quem demonstra publicamente que é do Senhor. Somos de Deus. Somos de Deus. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não assuma. Mesmo que você aparentemente perceba que isso talvez não seja uma verdade, você é. Em dois aspectos. Se você é um filho de Deus, se você compreende pela fé, foi convencido pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, e você tem compreensão que naquela cruz ele ofereceu-se como um sacrifício expiatório, um substituto por você,
e então você recebeu a graça de Deus pela dádiva, e Deus imputou a justiça de Cristo a você, você é de Deus. Mas e os que não creem? Os que não creem, por acaso, eles vivem uma realidade em que o Deus soberano, eterno e precioso não tem sobre eles nenhum poder? Claro que não. O sol nasce sobre o justo e o injusto. O poder que Deus tem sobre eles não é um poder salvador. Não é um amor imerecido. Não é um sacrifício expiatório. Mas é um governo de controle absoluto também. Ou tu acha que ele vai exercer qualquer coisa e não vai ter consequências sobre ele? De maneira nenhuma. Mas ele está sobre o juízo de Deus. Ele também é de Deus, guardado para o seu juízo eterno. Então, querendo ou não, meu caro amigo, você é de Deus. Amém ou não amém? Por um lado, você é de Deus, se foi salvo, vivificado por Ele, para a glória eterna. Mas por outro lado, mesmo sendo alguém arrogante ou achando que Deus não intervém e não muda a sua história e você pode fazer da sua vida o que você bem entender, você também é. Mas não para a sua glória eterna, nesse sentido salvífico, mas para o juízo eterno, que não atribuirá a glória de Deus a você, mas Deus não deixará de ser glorioso, exercendo um juízo eterno sobre você. E aqui é muito importante. Você deseja ser alguém que vive de forma piedosa e é um participante da glória eterna de Deus na salvação dos justos? Ou você será aquele que será dobrado com os seus joelhos e terá que prestar glória ao Senhor, mas você não participará dessa glória eterna? Você é de Deus, querendo ou não, seja para o juízo, ou seja, para salvação. E isso deve nos levar a um profundo arrependimento. Isso deve nos levar a uma realidade de confessar os nossos corações de forma sincera ao Senhor. Como que isso acontece? E aqui é o último ponto. Nós chamamos isso de uma união mística entre Cristo e nós. E quando a gente fala de uma união mística, fuja do misticismo. Agora eu vou fazer uma união mística aqui com Cristo. Vou acender uma vela aqui em casa, vou fazer alguma coisa, vou acender um incenso. Não. Não é sobre isso. Quando a teologia, por exemplo, trata do termo união mística, nessa nossa inclusão no corpo de Cristo, está relacionando que nós estamos em Cristo sem essa mistura da carne. Ou seja, Cristo não se misturou conosco nessa união física. Por isso que é místico, ok? Há uma realidade interna em nós, de Jesus, que nós sabemos que Ele vive em nós, mas de forma profunda, apresentar isso é difícil. Mas não há ninguém que pode viver um exercício fiel e correto da piedade sem a união mística com Cristo. Não há piedade sem vivermos em Cristo. Mas aquela pessoa tão bondosa, pastor, faz tantas obras de caridade, ela faz isso e aquilo. Não. Sem a união mística com Cristo, sem que Cristo habite em nós por meio do seu Espírito, sem este milagre da obra de Deus, não há piedade. Mesmo que aparente ser piedoso. Por isso que a gente tem que ter um grande cuidado diante disso. A piedade não nasce apenas do fruto do intelectualismo ou do desejo de eu querer ou não.
A piedade nasce de uma transformação interna, de uma mudança de ser, de uma mudança de natureza, de uma união com o Deus eterno, que hoje, de forma mística, nos faz habitarmos em seu corpo e no futuro, por meio dessa obra do Espírito Santo, transformará o nosso corpo, a imagem do seu corpo. Por isso que essa união mística com Jesus, às vezes nos coloca nessa tensão, que eu já falei anteriormente, entre um homem e dois mundos. Entre o desejo que eu quero fazer e eu não faço. Entre uma realidade que por vezes parece que eu sou espremido internamente. Onde a Bíblia fala que Deus conhece os nossos gemidos, que Deus conhece o nosso ser, que Deus nos molda, nos transforma. O homem piedoso, ele tem como finalidade primária a compreensão do que Deus fez na sua vida. Ele é convencido, ele tem algo que trata-se de um conhecimento de que o Deus majestoso e eterno atribuiu a ele, deu a ele graça, deu a ele misericórdia, deu a ele a imputação dos seus pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, imputou a justiça de Cristo a nós. Tirou dele, da sua consciência, a condenação da morte. A piedade nasce do conhecimento salvífico realizado por Cristo e exercido em nós, através da obra do Espírito Santo. Se Jesus tivesse morrido na cruz, tivesse ressuscitado, mas não tivesse o Espírito Santo aplicado a obra dele a nós, nós ainda estaríamos separados. Obviamente que o principal de tudo nessa relação é o quê? É essa ação de Deus. O homem piedoso, ele é alguém humilde nessa relação. Ele é um mendigo de mãos abertas. Ele é a pessoa que sabe, que tem consciência, que bate no peito. Não posso bater no microfone aqui, né? Que tem convicção de que se não fosse Deus, ele ainda estava morto em seus pecados. Se não fosse Deus, ele ainda continuava andando, marchando para o inferno. Se não fosse o Deus eterno, em um dia, sabe-se lá quando especificamente, quebrar aquele coração de pedra, falar a ele, mudá-lo, ele continuaria o incrédulo. A piedade traz consigo uma convicção clara. Deus é o autor e consumador da minha fé. A arrogância e a presunção de acharmos que podemos ter uma vida com Deus sustentada na nossa força pode nos levar para longe da verdadeira piedade. Pois Deus rejeita os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A piedade pressupõe um conhecimento que nos leva à fé. Nós conhecemos. E nesse ato de conhecimento, a fé que é colocada por Deus em nosso coração faz com que isso seja uma verdade. Por isso que piedade sem verdade, sem um conhecimento claro de quem Deus é, do que Deus fez,
ela é muito subjetiva. Ela é muito frágil. Por isso que o homem pode chorar e manifestar-se publicamente com supostos atos que nós às vezes caracterizamos como piedade, e ele pode estar extremamente distante da piedade. A piedade pressupõe conhecimento, humildade e convicção de fé. Convicção de fé. Que somos de Deus, que vivemos para Ele. E que Ele, por sua graça livre, espontânea e amorosa, nos amou. Dentro desse caminho, e aqui, bem rapidamente, nós nos exercitamos. Nós nos exercitamos diariamente por algumas coisas. A primeira delas, para fugir da nossa arrogância. É um exercício. Para fugir da nossa presunção. Para fugir de um senso de justiça própria. Para fugir de algo de que, eu sou melhor do que o fulano, ou beltrano, ou ciclano. Você precisa se exercitar isso. Ou não é verdade? É só comigo que isso acontece? Nós precisamos nos exercitar nisso. A piedade genuína gera em nós um auxílio para isso. Porque Deus habita em nós. Porque a palavra de Deus habita em nós. O segundo ponto do exercício da piedade tem a ver com a palavra. O homem piedoso que é de Deus, que foi convencido, transformado, ele sabe que Deus age através da revelação da sua palavra. Por isso que ele deseja a palavra. Por isso que ele almeja, por isso que ele lê, por isso que ele estuda, por isso que ele vem no culto, por isso que ele ouve. Porque a piedade deve gerar em nós, sim, uma sede, uma fome pela palavra. O homem que se diz piedoso, mas descredibiliza, não se doa, vamos voltar ao texto, não se exercita continuamente no aprofundar da palavra, o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar fraco. Ele vai se tornar vulnerável. Ele vai estar mais sucinto, talvez, a algumas doenças da carne. A palavra de Deus, para nós, é parte de um exercício integral. E outras duas práticas que nos levam à piedade é comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos. Quando a gente fala de comunhão, às vezes o nosso termo, a gente se perde na semântica do termo. Comunhão tem a ver com ter algo em comum. Às vezes a gente sai jogar um futebol, brincar, se relacionar com os irmãos da igreja, tá tudo bom, tudo bem. Às vezes a gente tem essa relação com comunhão, em tudo não tem um problema disso, você pode fazer isso. Mas as nossas reuniões comunitárias devem trazer luz, devem trazer como fato primordial que há algo em Deus comum entre nós dois. Quando nós falamos um para o outro sobre Deus, quando nós oramos um para o outro sobre Deus, quando nós nos tratamos com amor recíproco, quando nós nos preocupamos uns com os outros, quando nós ensinamos uns aos outros, quando nós nos abraçamos com um desejo de alguma forma, cuidar ou exercitar-se para o bem comum do outro, relacionado com o que Deus me ensinou. A comunhão leva a isso. Temos algo em comum. Isso pode ser feito hoje aqui no culto, isso pode ser feito num café com um irmão, isso pode ser feito às vezes em mandar uma mensagem de texto, uma oração por um irmão, andar com ele diante disso. Nós precisamos compreender que o fato de exercitarmos da piedade exige em nós comunhão. Comunhão.
comunhão com o próximo. E é necessário exercício. Não é verdade? Né? Eu não vou para academia, né? Dá para ver, né? Brincadeira. Mas quem vai para academia sabe que vai chegar lá, às vezes os aparelhos vão estar cheios, vai ter horário que não vai dar, vai ter aquela pessoa, né? Às vezes que quer conversar com você o tempo todo lá, né? Vai ter circunstâncias que vai ter dificuldade de você exercitar-se lá. A comunhão dos santos também. Não é verdade? Mas da mesma forma que esta relação comunitária, ela promove em nós benefícios. Tem pessoas que nos apoiam quando a gente não quer continuar. Tem pessoas que falam a verdade para nós quando nós não queremos aprender. Tem irmãos e irmãs que nos ensinam da palavra quando nós ainda somos nécios ou não entendemos algumas coisas. Tem pessoas dentro da comunhão dos santos que partilham da mesma dor de nós, que partilham do mesmo testemunho de nós, mas que partilham do mesmo Deus que nós. E o Deus que habita nos nossos irmãos, assim como habita em nós, promove a edificação dos santos. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ser um homem ou uma mulher piedoso, mas você não se exercita de alguma forma em procurar ter comunhão, seja com um, seja com dois, seja com quatro, seja de alguma forma, seja praticando o amor, seja praticando a hospitalidade, seja ensinando, seja observando os dons que Deus inseriu na sua igreja para edificação própria e que você talvez tem. Se você não exercita-se nisso, às vezes, o pensamento ou a experiência que você pode ter é de estar longe da piedade. E por fim, uma comunhão com Deus. A piedade exercida de forma sadia, ela passa por uma comunhão com o Senhor. Por 3 pontos eu quero falar isso para encerrar. A primeira delas, você precisa, para ser um homem piedoso ou uma mulher piedosa, de forma muito convicta e clara, crer que Deus existe, é um Deus vivo e está inserido, quer você queira ou não, intimamente com a sua vida. Você não é uma pessoa ausente desse Deus ou separada. Ele está em sua existência. Ele está. Pastor, isso parece tão simples, né? Mas quantas pessoas no seu viver diário, nas suas decisões, nas suas práticas, no seu convívio com cônjuge, com amigo de trabalho, fazem coisas como se Deus não existisse. Que é o que nós chamamos, né, do ateísmo cristão. Sabe, fazem coisas como se o governo de Deus, a soberania de Deus, o senhorio de Deus, a relação sua com Deus fosse apenas periférica. Fosse apenas condicionada a alguns elementos da tua existência, ou ao teu domingo, ou ao teu momento de devocional de manhã. Não, a relação sua com Deus não é periférica, ela é central. Segundo ponto, e para crentes isso, crendo que nós fomos incluídos no corpo místico de Cristo, e Cristo então habita em nós através do seu Espírito, há uma relação de Deus íntima, de Deus para com nós. Presta atenção nisso primeiro. De Deus para com nós. Deus quer. Deus fará. E Deus é poderoso para, no nosso íntimo, através do seu Espírito Santo, nos conduzir. Deus nos direciona, Deus nos exorta, Deus nos consola, Deus nos confronta,
Deus nos conforta. Deus usa os meios de graça também para isso. Através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão dos santos, Deus está ativamente exercendo poder, autonomia, autoridade sobre você. Deus não mente, Deus não erra, Deus não dá direções pecaminosas, Deus não nos leva ao contrário do que a sua palavra afirma. Será que nós, nessa nossa vida de piedade, estamos tendo sensibilidade e compreensão de que esse Deus, que de forma mística habita em nós, faz isso? Sabe, se nós perguntássemos aqui para alguns irmãos da igreja, né, você tem clareza de como Deus vai te direcionando? Sabe, aqui eu não estou falando que Deus vai falar de forma audível com um ou com o outro, com isso ou aquilo, mas vou falar de mim. Meu irmão, eu não tenho dúvida de que de alguma forma, mesmo por vezes eu não entendendo completamente essa união mística, Deus exerce controle, fala, ordena e orienta a minha vida. Então eu busco os meios comuns da graça para ter entendimento mais claro de como Deus faz isso. Lendo a sua palavra, orando, me sujeitando, buscando entender qual a vontade de Deus para a minha vida. E isso exige conhecimento. Porque se eu não conheço o caráter de Deus, se eu não conheço como Deus se comunica por meio da sua palavra, se eu tenho uma bagunça na minha relação entre Deus e a sua soberania, eu vou ter muita dificuldade de compreender a vontade de Deus. Não é verdade? Isso precisa do quê? Exercício. Vou voltar em Calvino. Calvino dizia que nós só conheceremos a nós mesmos verdadeiramente se antes nós conhecermos a Deus. Homem piedoso, não é verdade? Qual que é o nosso grande problema? A gente quer conhecer a nós mesmos, ausente do conhecimento de Deus. A gente é expert em saber o que é o ser humano, mas poucos de nós se aprofundam em conhecer o caráter do Deus Altíssimo, os seus atributos, a sua santidade, a sua soberania. Temos preguiça de, como Oscar Schmidt, arremessar 1000 arremessos após o treino e ficar lá até aprender. Nós queremos ir para o jogo da vida sem conhecer a vida que nós estamos jogando. Por último, não menos importante, a piedade traz consigo a convicção e a certeza de que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo foi comprovadamente, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, o meio fundamental de nos perdoar de todos os nossos pecados, de nos dar acesso à graça de Deus e assim ao trono de Deus, e de nos levar a uma relação com quem nós não tínhamos uma relação anteriormente. A piedade genuína, ela não esbarra momentaneamente em Jesus. A piedade genuína, ela coloca Jesus no centro da nossa vida. Ela leva os nossos desejos mais profundos do íntimo a amar Jesus, a desejar Jesus, a conhecer Jesus, a falar sobre Jesus, a olhar para quem Jesus é revelado nas Escrituras e abraçar isso como uma verdade fundamental. Não é Jesus e mais isso, não é a ideologia e Jesus, não é aquilo e Jesus, é Jesus. O homem piedoso tem convicção
de que se não for por meio da obra salvífica de Jesus, ele nada pode fazer. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar por isso. Santo Deus, nós reconhecemos o teu amor, a tua justiça e a obra do teu Filho Jesus Cristo em nosso favor. Deus, nós desejamos ser homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que expressam nas suas vidas diárias amor ao Senhor, conhecimento genuíno sobre o Senhor e uma relação íntima contigo. Nos ajuda a sermos mais reverentes, nos ajuda a sermos mais temerosos, mas acima de tudo, Senhor, nos dá força para que possamos sim exercitar a verdadeira piedade. Tire de nós a preguiça, tire de nós a má vontade, tire de nós, Senhor, a perca de tempo, por vezes com fábulas profanas e coisas tolas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres que amam a Tua glória mais do que qualquer outra coisa. E que nós possamos, na força que o Senhor nos dá, e confiantes na Tua aliança eterna, viver mais para a vida futura do que para a vida presente. Que o Senhor possa preservar isso nos nossos corações. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.